pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção a gente analisa um pouco mais aqui fotografias, reportagens e outras peças aqui da coleção do acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente vai fazer aqui uma sessão especial sobre automobilismo por conta dos 30 anos da morte de Ayrton Senna, e a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, que é a jornalista Selma Moraes, que sabe tudo, tem muita história, né? Fez história aí, uma das primeiras mulheres, a primeira mulher talvez na Bahia, né? No jornalismo, se especializou em automobilismo, né? Em jornalismo automotivo no Brasil, e aqui com certeza a gente vai puxar aqui a memória, né? E vai contar muitas histórias. Preparada, Selma? Preparadíssima. Vamos lá. A gente vai começar aqui, é uma reportagem do caderno, o suplemento que Turismo você começou sua carreira em à tarde, que é exatamente. Turismo e Automobilismo, 7 de outubro de 1979, né? E aqui é um registro da participação de Senna no kart, né? E quando ele se tornou vice-campeão mundial. Muitas histórias, mas antes dele se tornar o vice-campeão mundial, ele esteve aqui, em Salvador, como o melhor piloto de kart do Brasil, como campeão brasileiro de kart, e já mostrando o que ele poderia ser no automobilismo mundial. Então, ele esteve no kartódromo do Stieb, muitas histórias boas, é só vocês pesquisarem na tarde, porque o kartódromo era aqui no Stieb, onde hoje tem esses montes de prédios. Ali nós tínhamos um kartódromo, tá? E esse kartódromo, ele participou de uma prova fantástica, ele chegou como uma estrela, e felizmente nós entrevistamos ele, e na época chovia muito, muito em Salvador, muito, e ele era o piloto de chuva, quem não se lembra disso? Sim, Quando isso é chovia, verdade. todo mundo ficava torcendo para chover no dia da prova de Fórmula 1. Por quê? Porque ele treinava muito, ele era muito obstinado, ele era muito ligado aos treinos, ele treinava bastante na chuva, por isso ele era um diferenciado. E aqui na prova de Salvador choveu bastante naquela época. Ele conseguiu fazer o melhor tempo, então ele foi pole position e ganhou a prova, a primeira bateria. A segunda bateria, a gente fala que é o grid invertido. O primeiro larga por último, o último larga por primeiro, acreditem. Ele largou por último e chegou em primeiro. Então ele foi uma sumidade. E isso a gente reportou nas páginas do Jornal à Tarde, especialmente no suplemento Turismo e Automobilismo, que era comandado pelo nosso querido Álvaro Henrique, e também nas páginas de esporte da tarde. Na época, eu como repórter de turismo e automobilismo e o nosso querido Ari Donato como repórter de esporte. Então foi um momento muito especial. Depois dessa passagem dele aqui na Bahia, ele viajou para a Europa, onde ele foi competir no Mundial de Kart, em Portugal, lá no kartódromo do Estoril. E lá ele ficou em segundo lugar, foi o vice-campeão. E é o registro onde ele foi vice-campeão mundial. Agora a gente tem aqui uma outra matéria, essa já do dia 3/5 de 94, que mostra, né, os baianos lamentando a morte de Senna. E aí é uma matéria interessante do ponto de vista que eles trazem trechos, né, parágrafos aqui falando de várias cidades. Tanto a surpresa que abalou a Micareta do Sol em Jequié, a tristeza de Juazeiro, o luto em Ilhéus e Itabuna. E aí mostra, né, como ele, assim como ainda é hoje, é um símbolo, né, e é ligado, é uma referência para muita gente. Seja as pessoas que gostam ou não de automobilismo. Se você for lembrar, você está dizendo que aqui, olha, tem mensagens e reportagens de várias partes do estado da Bahia. Pode ampliar isso aí para o mundo. Sim. Quem se lembra, na época, a morte dele mexeu com o mundo inteiro. Sim. E no enterro dele, tinham aqui, acompanhando o enterro, pilotos de todas as partes do mundo. Inclusive o grande piloto, que era o maior adversário dele, que era Alan Prost, estava do lado, ajudou inclusive a carregar o caixão num determinado período. Então foi um momento que emocionou o mundo inteiro. Senna é uma lembrança para o mundo, Senna é um ícone, Senna é uma referência mundial. E ele morreu diante das câmeras, né, disputando uma prova, né, num domingo de 1º de maio. Né? Eu acho que é aquele tipo de ocasião que todo mundo lembra o que é que estava fazendo. O que estava Perfeito. fazendo. Naquele dia, né? Então, assim, foi uma coisa muito dramática, muito chocante, né? Porque você está assistindo a prova e de repente, E de né, repente... aquela tragédia diante ao vivo, né? Quem gosta do automobilismo e quem acompanhava bastante vai se lembrar que não foi só naquele domingo. Começou
Antes, durante os treinos, quando Sim. teve a morte de um piloto alemão. Sim, foi isso mesmo. Logo depois teve o acidente com o Rubinho Barrichello e no domingo a morte dele, que foi, na realidade, dizem, e ninguém provou até hoje, que ele morreu na pista. Se tivessem decretado a morte dele na pista, a prova teria sido cancelada. Então, como existe um mundo financeiro rodando isso, levaram ele no helicóptero e deram ele como morto no hospital, mas dizem que ele tinha morrido na própria pista. E hoje a curva de Tamburello, que foi onde ele morreu, onde ele bateu a mais de 300 km por hora, hoje você não faz ela a mais de 150 km, porque fizeram uma chicane, que é um pequeno desvio para você diminuir a velocidade. E onde ele morreu hoje, onde ele morreu até hoje, tem uma estátua que colocaram em homenagem a ele. Em 2002 eu estive lá pelo Jornal à Tarde, fiz uma reportagem de página inteira sobre o autódromo de Imola, sobre a história de Tamburello e sobre essa homenagem que o italiano fez para ele. Ele era uma referência no mundo inteiro. Uma missão só que essa estátua, ele está muito triste. A foto está no Jornal à Tarde, de 2002. Vamos pesquisar. Ele está muito triste. Então, dizem que o fotógrafo pegou aquela imagem um pouco antes dele entrar no carro para competir. Que ele mostram as imagens dele bastante preocupado e bastante triste. Então pegaram essa imagem e colocaram a estátua dele. Eu preferia que fosse uma estátua dele mais alegre. Mais alegre. É importante essa memória. Olha só, tem uma imagem aqui de Senna, essa fantástica, na Fórmula Ford 1600, né? É de 1981. Gente, ele tá muito jovem. É muito diferente das imagens que a gente costuma ver, né? De Senna. Olha que fantástico. Você vê, Ford 1600. Ele passeou por várias modalidades esportivas, mas onde ele entrava para competir, ele sempre vencia. Sempre vencia. Eu estava comentando aqui com vocês nos bastidores, segundo lugar para ele era igual ao último. Então, ele era o piloto do primeiro lugar. Por isso que todo mundo gostava dele. Ele era o símbolo da vitória. Fantástico. Muito carismático, gente. Aqui a gente tem uma que até que você comentou agora. Grande parceiro dele. É uma foto de Ayrton Senna, gente, com Alain Prost. Isso aqui foi... aqui tá datado de 88. A foto, os dois com o uniforme da Ferrari. Eu diria inicialmente assim, grande adversário. Ele teve grandes, né? Grande adversário. Tá? Ele era parceiro de equipe, mas grande adversário. Então eles brigavam muito, porque uma turma da equipe puxava para o lado de Prost, outra puxava para o lado dele. Mas, no final, a presença de Alain Prost no enterro dele, carregando o caixão, foi uma demonstração de que eles eram adversários na pista, mas se respeitavam na vida. E aqui é uma imagem, né, aqui tá como 2004, mas pode ser uma reprodução, né, e Senna, quer dizer, é uma reprodução, né, porque em 2004 ele já tinha morrido. Relembrando a história de Senna dos filmes de 1993, e você até tinha falado isso aqui nos bastidores, com a Audi, né? Então ele aqui, contar um pouquinho, Selma, dessa famoso capacete. Senna foi responsável pela vida da Audi para o Brasil. Sim. Então, quando o governo federal abriu as portas para a importação dos veículos, Senna trouxe a Audi para o Brasil e colocou nas mãos do irmão dele. Então era o irmão dele quem comandava, mas o cabeça pensante era ele. E ele tinha uma parceria enorme com a Audi, muito grande. Sim. Por isso é que ele deve estar fazendo uma propaganda, que no caso dele é de um veículo de comunicação também. Ele está fazendo a propaganda aqui de um carro que a família dele comercializava no Brasil. E é um Audi, ele né? Ele se identificava muito com a Audi. E agora aqui uma clássica, né? O tipo de foto que a gente costuma muito ver dele por aí. E aqui, na legenda... Essa foto também de 88 diz o seguinte: Ayrton Senna pode bater o recorde de pole positions consecutivas na Fórmula 1 no GP da França. É uma clássica dele, né? A gente pensa assim, Ayrton Senna é esse e o capacete. Ayrton Senna são esses patrocinadores dele, é engraçado. Ele tinha um boné, é só você pegar, que era o boné do banco, que ele era patrocinado. Ele saía do kart, tirava o capacete, já tinha alguém com o boné na mão para entregar para ele colocar o boné. Isso era o profissionalismo dele. Sim. Então, ele, durante muito tempo, ele deu uma força enorme até para esse banco aqui, aos patrocinadores dele como um todo.
Mas essa era a imagem que ficava na mente de todo mundo, a imagem de um piloto focado e de um piloto extremamente profissional. Você não via Senna próximo a qualquer local que ele não estivesse totalmente vestido, totalmente arrumado, para poder ele dar retorno a quem ajudava ele a ir para a pista. E um demolidor de recorde, né? Assim, né? Sim. Falando dos recordes, Pole position. até hoje ainda tem muitos recordes. Até hoje ainda tem muitos recordes em muitas pistas do mundo que ninguém consegue bater. Até hoje. Selma, muito obrigada. Gostou desse passeio? Nossa, eu achei pouco. Tem muita história pra gente falar. Muita história pra Mas falar. vai lembrar, além vai da lembrar, que a gente 30 tá anos da morte de Ayrton Senna, passou rápido, mas fica. E uma Ninguém história que esquece. você registrou muito. Né? Agora. Perfeito. Sua pena aí. Seu dedo. Que pena que você se foi, meu amigo. Mas você está aqui presente com todos nós na memória de à tarde. E é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.